Bom, pessoal, dando continuidade aqui agora às cartas de Paulo, eu vou falar de Filipenses, que é uma epístola mais curtinha e tem algumas curiosidades, né, algumas coisinhas na epístola que realmente são interessantes. Lembrando que isso aqui é uma análise crítica, tá? Isso aqui envolve crítica textual, então se analisa esses detalhes, contexto histórico, época, tudo, entendeu? Então, quem tem suas crenças religiosas, acredita na Bíblia, eu recomendo que não veja, sabe, esses vídeos, porque senão as pessoas ficam comentando coisas que se baseiam mais em crença, né, e não em dados. Primeiro, só um resuminho aqui para vocês. Ó. A Epístola aos Filipenses é conhecida, a carta de São Paulo redigiu aos habitantes de Filipos, uma cidade importante no Império Romano por causa da sua localização geográfica, na região montanhosa entre a Ásia e a Europa. Aqui, ó, é aqui no norte, ó, na Macedônia. Estão vendo aqui em cima? Ó, aqui é Filipos. Tá? Cidade da Macedônia, ela foi fundada por Felipe II, daí vem seu nome Filipos, que era o pai de Alexandre o Grande, no ano de 358 a.C. Foi a primeira cidade da Europa que ouviu a pregação de um missionário cristão, segundo o livro de Atos, tá bom? Então aqui Paulo cruzou aqui a Turquia, a Capadócia e chegou aqui na Grécia, na região ali da Macedônia. A epístola foi escrita provavelmente entre o ano 53 e 58 depois de Cristo. Então vamos só destacar aqui essa data para vocês entenderem algumas problemáticazinhas da carta. Ela provavelmente foi escrita entre o ano 53 e 58. Lembrando que a tradição da igreja fala que Paulo foi martirizado em Roma, né, sob o domínio de Nero, por volta do ano 64. Então aqui foi, vamos considerar uns 10 anos antes de Paulo morrer, foi quando foi escrita essa carta. E segundo a tradição, a carta teria sido escrita numa prisão em Roma, para a igreja em Filipos. Entretanto, há pesquisadores que argumentam em favor da carta ter sido escrita numa prisão em Cesareia ou ainda em Éfeso. Em comum com outras epístolas paulinas, a carta parece uma montagem de 2 ou 3 documentos originais, o que por si só já evidencia de um trabalho manual posterior. Primeiro ela tem um hino de crença, nos versos 2 do 5 ao 11, que é chamado Carmen Christi, glorificando Jesus Cristo como Deus, e dando-lhe o nome que está acima de todos. Certamente indica uma inclusão de uma outra fonte, e a fonte mais provável, dada a linguagem esotérica, é o antigo gnosticismo. Tá bom? Então esses probleminhas a gente vai observando aqui, analisando alguns detalhes da carta. Primeiro, na introdução da carta, Paulo se dirige aos bispos e diáconos de Filipos. Aqui, ó, Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Paulo chegou em Filipos provavelmente entre o ano 49 e 50, né, depois de Cristo, é o que acreditas. Estava na companhia de Timóteo, Lucas e Silas. Para quem não lembra, Filipos é a cidade onde Paulo expulsou um espírito de adivinhação de uma menina, que na realidade era usada pelos seus senhores obterem lucro, né, sobre as adivinhações que ela fazia. Quando esses senhores ficavam sabendo que seus lucros caíram bruscamente depois que Paulo expulsou o espírito, ficaram furiosos e prenderam Paulo e Silas na prisão. Alguns argumentam que ainda não havia uma igreja instituída, como a instrução dá a entender com bispos e diáconos, que tem aqui na introdução. Apesar de o livro de Atos mencionar essas funções como estabelecidas, né, que nem você vê aqui em Atos 20, ó, e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, né, para apacentardes a igreja de Deus. Apesar disso, Atos também tem suas problemáticas. Então é muito estranho, né, porque só nessa epístola de Filipenses, Paulo está se dirigindo a uma comunidade como se já tivesse uma igreja toda estabelecida, com bispos e diáconos. Lembrando que diáconos é anciãos e bispos também é uma função da época. Então alguns acham que isso destoa da forma como Paulo se dirigia aos membros das igrejas normalmente, sem esses títulos eclesiásticos. Por exemplo, aqui eu peguei 2 para mostrar. Ó. Romanos, ele fala de santos, que nem ele fala ali em Filipenses. Mas ele não fala de nenhuma função eclesiástica. E Coríntios também. Ele fala aos santificados, tal, da igreja, chamados santos, mas sem nenhum título eclesiástico. Então só aqui em Filipenses é que ele usa essa expressão aqui de bispos e diáconos, como se já tivesse uma igreja mais desenvolvida e mais estabelecida, o que jogaria a datação dessa carta para posterior àquilo que acredita-se. Então alguns entendem, argumentam, acham que essa carta pode ter sido ou redigida ou até mesmo escrita provavelmente no 2º século, pós-Paulo, porque essas pequenas pistas seriam um pouco atípicas para a época do apóstolo. Aí Paulo fala aqui, né, que alguns pregam a Cristo por inveja, por porfídia, né, por
por fingimento, mas que isso não importa, né? O importante é que Cristo seja anunciado de toda maneira, quer com fingimento ou com verdade. Então tudo bem se você fingir para pregar o Evangelho, mas pelo menos você está salvando almas. É o entendimento do autor de Filipenses. O que destoa um pouco de outras cartas de Paulo, né? Como por exemplo Gálatas, onde ele repreende Pedro porque Pedro estava fingindo, dissimulando. Então aqui a gente nota um tom diferente, né, do autor de uma epístola e o autor de outra epístola. Aí vai de cada um tirar suas conclusões aí, tá bom? Aí Paulo fala aqui em Filipenses, né, o viver em Cristo, né? Porque para mim o viver em Cristo e o morrer é ganho. Eu já mostrei isso em outro vídeo, eu só vou citar para quem não sabe, que essa frase é bem semelhante a de Inácio de Antioquia, na sua carta aos Romanos, onde Inácio fala uma expressão parecida. Maravilhoso para mim é morrer por Cristo. Inclusive Inácio utilizou essa frase mais de uma vez, né, em outra carta a outra igreja. Então também isso seria um indício de que essa epístola dos Filipenses pode ter tido uma redação posterior de algum pai da igreja, porque nós notamos também algumas expressões parecidas, tá bom? Docetismo. Aqui essa parte, né, de Filipenses, onde ele fala que Cristo era semelhante a Deus, ele fala assim, ó, Jesus Cristo, que sendo em forma de Deus, ou seja, ele era um ser divino, segundo o autor, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então ele está dizendo que ele era um ser divino, mas ele se esvaziou da sua divindade, se fazendo semelhante aos homens. É isso que ele está dizendo. E achado na forma de homem, lembrando que aqui forma é só na aparência, que nem aqui na forma de Deus também seria na aparência de Deus, humilhou-se a si mesmo, tal, sendo obediente até a morte. Qual é o problema disso? O problema é que esse trecho lembra muito a visão de alguns docetistas tinham, de que Jesus tinha apenas a forma de homem, a aparência de homem, mas ele não era um ser humano físico. O docetismo, para quem não sabe, do grego dokel, significa para aparecer, é uma doutrina cristã do século II, ou seja, também posterior a Paulo, considerada herética pela igreja primitiva, e ela tinha também suas variações, suas vertentes. Bom, antecedente do gnosticismo, acreditavam que o corpo de Jesus Cristo era uma ilusão e que a sua crucificação teria sido apenas aparente. Não existiam docetas enquanto seita ou religião específica, mas como uma corrente de pensamento, que é uma frase que eu falo muito aqui, que atravessou diversos estratos da igreja. O docetismo acreditava que Jesus Cristo era um espectro, né, um pneuma, ou seja, só uma aparência. Logo, este, apesar de ter uma aparência humana, ele não seria humano, ele não possuía nem carne nem sangue. Então o docetismo também tinha suas variações, né? Uns achavam que Jesus era só um espírito, e outros achavam que ele era um ser divino que se manifestou tendo uma aparência humana, com uma carne temporária, mas que ele não era humano. O que lembra um pouco isso daqui de Paulo, ó, que ele apenas assumiu a forma de homem. E é estranho, né? Porque o docetismo também é combatido na própria Bíblia, nas epístolas de João, que nele fala aqui, ó, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Em outra epístola de João ele fala o mesmo, ou seja, eles estão combatendo essa seita que eles consideravam herética, porque Jesus, né, dentro desse entendimento, ele seria um homem que nasceu de uma mulher, teve uma vida física, e não apenas alguém que era um ser espiritual ou divino e que tinha uma aparência humana. Tá bom, pessoal? E por fim, o antissemitismo forte, né? Apesar dessa carta de Paulo ser mais doce, né, ela não é tão pesada que nem Gálatas, Paulo utiliza expressões mais agressivas para se referir ao judaísmo e aos judeus, né? Apesar dele mesmo dizer de maneira defensiva que era judeu, que era até desnecessário. Que nele fala aqui, ó, eu fui circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Também é estranho, né, ele citar a tribo de Benjamim, se nessa época já não era tão importante isso, mas enfim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu. Então aqui Paulo fala meio que na defensiva, né, que ele era judeu, ó, sou judeu mesmo, pessoal, pode verificar. Mas ao mesmo tempo ele tem um tom mais agressivo com relação à lei e aos judeus, né? Que ele fala assim, ó, guardai-vos dos cães, que muitos acreditam que ele está falando dos judeus. Guardai-vos dos maus obreiros e guardai-vos da circuncisão. Aqui nessa outra parte, eu já mostrei aqui num vídeo que ele falou que tudo aquilo que ele aprendeu no judaísmo ele considerava como escória, ou seja, como lixo, como fezes, como se não valesse de nada. O que não condiz, né, com outras epístolas de Paulo, onde Paulo fala que mesmo a pessoa não sendo justificada pela lei, mas ele dizia que a lei era boa, ela tinha um propósito. Ó,
E assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom, ou seja, o mandamento de Deus. Então destoa um pouco, né, esse tom de Filipenses de outras epístolas paulinas. Apesar de Romanos Paulo falar que o homem não é justificado pela lei, mas Paulo ele demonstra mais respeito, né, nesse sentido. E por fim, no final da epístola, Paulo menciona, né, a casa de César, né, que ele fala assim: saudai todos os santos em Cristo Jesus, os irmãos que estão comigo, ou seja, estavam lá com ele, vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César, que é uma referência romana. Em outro ponto ele mostra também, né, que toda a guarda pretoriana, ou seja, a guarda romana, sabia das prisões dele, né, que já era conhecido. Mas só que Paulo não menciona Roma em nenhum momento, né, na carta. Ele chega a colocar esses 2 versículos aqui que dá a entender que ele estaria em Roma, mas ele não menciona Roma nem os cristãos que estavam lá. O autor está mais preocupado com as suas prisões, né, que está ali sofrendo, prisioneiro de Cristo, etc. e tal, do que com os cristãos, né, que estariam na mesma época supostamente sofrendo as perseguições em Roma. O que é estranho, né, porque ele podia ter mencionado o incêndio de Roma, as perseguições aos cristãos, etc. e tal. Falava: eu e os outros irmãos que estamos aqui sofremos tribulações, perseguições. Mas não, o autor só se foca em si, que estava preso. Então isso é um pouco estranho. Por isso alguns comentaristas acham que esses versículos são inserções posteriores para dar a entender que o autor estava preso em Roma, fazendo essa ligação. Então isso aqui seria basicamente uma hipótese. E para finalizar, a cidade de Filipos era sim uma cidade que se tornou cristã, e foi por força de decreto, né, dos imperadores, tal. Os templos foram convertidos em igrejas. Quem quiser pesquisar mais sobre Filipos, vocês vão achar interessante. Então existe uma grande hipótese de que essa carta seja um pouco posterior ao que se acredita, que ela seja já do 2º século. Apesar dela ser considerada uma das cartas genuínas de Paulo, tem esses detalhezinhos aqui que a gente pode observar que seriam meio estranhos. Tá bom, pessoal? Então analisem aí e tirem suas conclusões, tá bom? Paz a todos.